Que a paz de Cristo esteja com todos, irmão Paulo Machado, canal Deixados para Trás. Queridos, como vocês estão? Irmão Paulo não morreu, irmão Paulo não está doente, irmão Paulo não foi arrebatado, irmão Paulo não se desviou, irmão Paulo não caiu da fé, irmão Paulo não se mudou do país, nada disso. Somente duas coisas. A primeira é que conforme eu falei para vocês, um acordo que eu firmei com o Senhor de quando trazer revelação, trazer palavra, trazer estudo, é sempre o que Deus me direcionar. Sempre, sempre. Enquanto Deus não me der algo que eu diz, puxa, isso realmente o Senhor está me direcionando aqui, eu não trago. Segundo, é que eu estou me dedicando um pouco mais numa batalha que eu estou passando aqui, e então eu preciso me consagrar mais, e aí eu estou tirando esse tempo para me consagrar, e assim que Deus me permitir, eu conto o testemunho aqui, amém? Mas eu quero fazer esse vídeo rapidinho aqui para, vamos dizer assim, compartilhar com vocês mais uma constatação que eu tenho percebido das revelações de profecias que têm se cumprido, tá? Assim, ó, caso você seja novo aqui no canal e não saiba, o irmão Paulo aqui, eu não desprezo as profecias, eu apenas trago ela em oração e não fazendo muito alarde, tá? Não fazendo alarde, guardando elas. Assim como Maria guardava todas as coisas no coração em relação ao Senhor Jesus, eu também procuro guardar no meu coração e não fazer muito alarde. E tem três revelações que eu guardo no meu coração. Eu tenho elas armazenadas comigo, eu estudo e conforme vai acontecendo, eu vou aos poucos trazendo aqui a memória, porque são passadas já, não é de agora. Uma delas é do irmão Wanderson, testemunho do irmão Wanderson. Eu sei onde é que ela tá. Não sei se você vai encontrar no YouTube aí. Ela é muito antigo mesmo. Outra é Adão de Campos. E também tem algumas revelações ali que eu encontro para os dias de hoje. E Adão de Campos, que diga de passagem, estava morando bem pertinho daqui da minha cidade, estava morando em Cachoeirinha. Ele já está com o Senhor agora, viu, irmãos? E ele era natural de Santa Maria. E esse testemunho que o último que eu tenho aqui armazenado comigo, que eu tenho estudado aos poucos, é o da idosa mexicana, assim é o título da profecia. Ela é narrada pelo Carlos Reinar, irmão Carlos Reinar. Ela é narrada por ele. Eu não sei como é que chegou até ele, mas até onde eu sei, é só ele, foi o único que narrou essa profecia, cheio de detalhes, com datas e tudo. Eu sei que muitos vão dizer, mas Deus não cumpre datas. Tudo bem, só que eu digo, procura trazer em oração, para não desprezar. E uma das coisas que me acordei hoje já sabendo é da morte do Papa católico aí, né? E eu quero fazer uma pequena meditação. Meditação não, vamos botar assim, ó, compartilhar com vocês um trechinho dessa revelação que ela tem, vamos dizer assim, ó, a grosso modo se cumprido, tá? Assim,
que é importante nós sabermos? Primeiro, tem revelações aqui que elas se cumpriram e as pessoas não dão muita atenção nisso. Por exemplo, tinha um ministério, que esse ministério ele acabou, não sei como é, não se tem mais notícia, que era o ministério edificar, a Assembleia de Deus, o ministério edificar de João Pessoa. Tinha uma irmã que era arrebatada, tinha muitas revelações, que era a irmã Thalia. E por que não dá para desprezar muitas profecias, assim, as revelações? Porque na época, quando ela trouxe essas revelações a respeito do presidente Caetá, muita gente jamais poderia imaginar que não, isso jamais vai acontecer, né? E falava, eu olhava até no comentário dos vídeos, mas isso jamais vai acontecer, não, está errado, a irmã errou. E no entanto, ela foi a única que, vamos dizer assim, trouxe a revelação correta a respeito de que o presidente ia voltar ao poder e ele voltou. Os outros tudo profetizando, porque o Bolsonaro isso e aquilo, porque Lula não vai vir, não vai. Pois é, e tudo erraram. E ela foi a única que trouxe a revelação. É, essa revelação da idosa mexicana, ela fala também de uma grande guerra que aconteceria e antes de 2025. Aí as pessoas até podem dizer assim, mas não aconteceu essa baita guerra. Bom, eu penso assim, ó, olha só, eu penso assim, ó. Sabe aquela brincadeira que nós fazíamos quando era pequeno, do telefone sem fio? Tu pegava, juntava um monte de pessoas assim, aí tu falava um texto assim com umas 2, 3 linhas para uma pessoa, no ouvido de uma pessoa, essa pessoa falava para a próxima assim, aí aquela falava para a próxima, ia falando um no ouvido do outro aquela mesma frase. Quando chegava no último lá, o último tinha que falar bem alto como é que era a frase. Quando chegava lá no último, a frase ela estava incompleta, muitas vezes até havia mudado de sentido. Então eu entendo que esse tipo de revelação, quando passa assim por muitas pessoas, assim, eu creio que vai se perdendo muita coisa ou vai se acrescentando muita coisa, né? Mas a essência em si ela permanece. Por exemplo, sabe-se da história do testemunho do pastor Kenzo, que o brasileiro que entrou em contato pela primeira vez com o testemunho escrito dele, que foi quem traduziu, né, e trouxe para o Brasil para ser narrado, quando ele foi no Japão e ele entrou em contato, viu os escritos do pastor Kenzo, ele mesmo quis fazer algumas alterações, algumas coisas assim, né, e foi uma briga. Talvez até ele tenha feito algumas modificações, né. É comum o ser humano querer fazer algumas modificações ou querer alterar alguma coisa. É o caso, por exemplo, do Emanuel Minos, naquele testemunho dele, quando fala daquela idosa também que profetizou a respeito, né, dos dias futuros, a senhora norueguesa. Ele só foi trazer essa revelação depois quando estava acontecendo. E aí ele foi acrescentando algumas coisas, tirando algumas coisas, mas a essência permaneceu. Então, quando fala dessa guerra, eu creio assim, ó, que estava se referindo principalmente a Israel. Talvez você possa dizer assim, mas por que Israel? Porque na Bíblia tá escrito, ela deixa bem claro que quando nós olharmos a figueira e vermos que os seus ramos estão tenros, né, florida, sabei que é chegada a época dela, né? É chegado a época dela. Então eu creio, irmão Paulo, crê que essa guerra seria essa de Israel, né?
Você pode dizer, ah, mas irmão Paulo, não foi tão assim. Olha só, eu vou botar esse pequeno videozinho aqui para você ver. Isso aqui eu tenho armazenado desde aquela época. Tenta se colocar no lugar das pessoas, por exemplo, que estavam na faixa de Gaza quando caiu esse foguete aqui, ó. Olha para você ver como é que é o teor. Isso aqui é há anos atrás. Logo que começou essa guerra Israel-Hamas ali, e aí aquele outro grupo lá do sul do Líbano pegou e começou a atacar e lançar foguete para tudo que é lado, e não foi Israel que lançou esse foguete aí. Foi justamente o país, foi justamente o grupo, me fugiu o nome agora, no sul do Líbano, que lançou, passou reto e caiu ali na faixa de Gaza. Olha só, presta atenção nesse flagrante aqui, ó. Você percebeu? Aí eu te faço uma pergunta. É muito fácil nós dissermos que, nem foi tanto. Claro, a guerra não está aqui perto de nós. Agora, suponhamos que esse foguete que caiu ali, esses dois foguetes que caíram ali, foi flagrado. Caísse perto de você, caísse no seu bairro, se você mora em prédio, caísse perto do seu prédio. Será que numa hora dessa, uma hora da noite dessa, caísse, você não estaria apavorado, orando a Deus, pedindo misericórdia? Né? Então é muito fácil nós dizermos, mas não foi tanto assim. A coisa é bem séria lá. É que nós não estamos lá em Israel, nós não estamos lá, né? Nós não estamos lá na faixa de Gaza lá. Eu creio, então, quando ela fala, né, ali dessa guerra que dá início a esse período, eu entendo que pode ser essa guerra. Mas o que nós estamos falando aqui é a respeito do Papa, né? Mas eu vou te dar um exemplo que da irmã Thalia também, que ela foi desprezada e se concretizou a respeito do presidente. Quer ver, ó, nesse primeiro videozinho, ela falou a respeito, né, ela teve, ele ainda estava preso, não tinha acontecido nem a eleição do presidente, que é o presidente Bolsonaro. E ela teve essa revelação a respeito que eles estavam trabalhando para tirar ele da prisão. Olha essa revelação aqui. Toda se apagava, aquele cenário se apagava todo, e eu via como uma sala de escritório, e via uma mesa muito grande, e havia homens de terno, gravata, com pastas em cima da mesa. Eu via muitos homens e vi também o ex-presidente do Brasil. O Senhor me mostrou. Não estou me referindo a ex-presidente mulher, não, ex-presidente homem, que o Senhor me mostrou. E o Senhor me mostrou ele assentado também naquela mesa, junto com outros. E o Senhor me fazia saber que os que estavam de terno, gravata, eram advogados. E eu perguntei, Senhor, o que eles estão fazendo aí? E o Senhor falou comigo, filha, eles estão arrumando uma estratégia para tirar todas as acusações deste homem, do ex-presidente, para liberar ele da prisão, porque ele pretende se candidatar de novo. Mas o Senhor disse, se ele se candidatar e ganhar,
ele está já preparando um grande sacrifício, uma cerimônia para sacrificar, e nessa cerimônia haverá muitos satanistas. Se ele conseguir esse objetivo dele, o Senhor falou isso a respeito desse ex-presidente, meus irmãos. Assim, aí esse outro vídeo aqui, ela teve um pouquinho antes de 2022, a respeito da eleição dele, que foi o vídeo que ela teve da revelação que ele iria ser eleito novamente. E todo mundo profetizando e falando, não, jamais vai acontecer isso. E ela trouxe essa revelação e foi o que aconteceu. Para você ver, olha esse segundo videozinho aqui. Juntamente com outros irmãos da igreja, e eu parei por um momento, fechei os olhos e fiquei intercedendo ali naquele culto. E quando eu fechei os olhos, o Senhor me deu uma visão rápida, porém muito clara e para entender. E quando eu fechei os olhos naquele momento, eu vi na minha frente eu vi o ex-presidente Lula. Eu vi o ex-presidente Lula que estava ali na minha frente parado, e ele falava, meus irmãos, ele falou algo, e eu realmente fiquei bastante preocupada, porque ele, na visão, quando o Senhor me deu, ele falou assim: louvado seja Satã, louvado seja Satã. Vamos prosseguir, vamos avante, pois no ano de 2022, Satanás me colocará no trono. E na hora que ele falou isso, eu senti um peso assim muito forte vindo ali sobre mim, uma opressão espiritual. E ele repetia novamente: louvado seja Satã. Vamos prosseguir, vamos avante, porque no ano de 2022, Satanás irá me colocar no trono. Então, uma revelação, a primeira que eu contei, tem uma ligação sim com a segunda, uma coisa está ligada com a outra. E creio que o Senhor permitiu compartilhar aqui com os irmãos, para os irmãos ficarem alertas. E quando isso acontecer, para os irmãos lembrar que Deus avisou, que Deus falou, entendeu? E que o propósito do Senhor é que quando isso aconteça, ninguém seja disperso. Eu não sabia, não está preparado. Perceberam? Então não dá para desprezar assim. Não é que tem que se levar tudo ao pé da letra, mas dá pra gente começar a tirar algumas coisas ali, tentar filtrar, né? Porque a palavra de Deus, ela é bem clara. Nós temos que não devemos julgar o profeta, mas julgar as profecias. Então, né, são informações que se cumpriram. Ou então tem crédito. Não que a pessoa tem que ter sempre crédito. Não, aconteceu pela boca dele, tem que dar sempre crédito. Mas é o que foi falado, né? Então, o que acontece? Em relação à idosa mexicana, ela fala que, né, narrada ali pelo Carlos Reinhardt, na profecia, diz que na visão ela viu que esse Papa aí, que passou aí, Bergoglio, não existia mais. E que o próximo Papa seria um homem negro, influente na política mundial, né? Então, vamos lá, vamos observar, né? Vamos observar quem vai ser eleito novo Papa aí. Se confirmar o que foi dito aqui, que realmente seja um Papa negro, a situação está mais perto do que nós imaginamos, por causa que na profecia dela é bem clara, ela diz que o Papa, o próximo que surgiu, vai ser o falso profeta, né? Então, olha só, eu peguei só um pedacinho da profecia da idosa mexicana, narrado pelo Carlos Reinhardt, que fala a respeito do Papa Negro, olha só. E esse homem foi constituído pelas Nações Unidas e pelo Vaticano como representante geral de toda a humanidade, com sede em Jerusalém. O Papa tem sido conselheiro dele. Eu perguntei, mas o Papa ainda é Francisco? Não, Bergoglio não vive mais.
O Papa atual é um homem negro, influente na política mundial. Esse líder que foi levantado se mostrou um homem carismático e caridoso durante os 3 anos preditos nas Escrituras. Olhei, glória. Aleluia. Então, assim, ó, primeiramente eu peço perdão para vocês se não ficou muito bom o som, tá? Eu tô sem microfone, tô gravando pelo celular, perdão, tá? Procurar melhorar um pouco mais o som do vídeo, tá? Então, assim, ó, vamos ficar um pouco mais atento, tá? Pode ser, não tô aqui alarmando, não quero ninguém desesperado, meu Deus, não é isso. Eu tô apenas compartilhando com vocês algumas coisas que eu tenho acompanhado aqui, né? Peço que vocês, né, observem melhor. E assim, continue orando pelo irmão Paulo. O irmão Paulo toda madrugada tá orando por vocês, o caderno de oração tá aqui. E eu peço, em nome santo de Jesus, irmãos, é o momento de voltar-se para Deus, se santificar, buscar, se posicionar, porque as coisas estão acontecendo. Tem mais algumas coisas pro ano de 2025, dessa revelação, da revelação do Wanderson, que eu já falei, lá nas revelações da Adão de Campos também, algumas coisas assim, que eu não vou trazer aqui, para não assustar, eu não quero fazer alarde. Esses negócios de estar fazendo alarde, deixar as pessoas apavoradas não é o meu feitio, tá? Eu só estou compartilhando com vocês aqui, tá? Vamos nos manter em oração, tá? Nos manter buscando a Deus, buscando a santificação, buscando se separar, amém? Que vamos ver o que mais vai acontecer nesse ano, tá? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.